Meus queridos irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham pelas diversas mídias da nossa comunidade católicos em Dublin, hoje nós celebramos a segunda-feira da segunda semana do Advento e hoje, dia 7 de dezembro, a Igreja celebra a memória de Santo Ambrósio, bispo e doutor da Igreja. Nesta segunda-feira da segunda semana do Advento, o Evangelho é tirado de São Lucas, capítulo 5, versículos de 17 a 26. Certo dia, enquanto ensinava, achavam-se ali sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E ele tinha um poder do Senhor para operar curas. Vieram então alguns homens carregando um paralítico numa maca. Tentavam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E como não encontravam jeito de introduzi-lo por causa da multidão, subiram ao terraço e, através das telhas, desceram-no com a maca no meio dos assistentes, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e os fariseus começaram a raciocinar: quem é este que diz blasfêmias? Não é só Deus que pode perdoar pecados? Jesus, porém, percebeu seus raciocínios e disse-lhes: Por que raciocinais em vosso coração? Que é mais fácil dizer: teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem o poder de perdoar pecados na terra, eu te ordeno, disse ao paralítico, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. E no mesmo instante, levantando-se diante deles, tomou a maca onde estivera deitado e foi para casa, glorificando a Deus. O espanto apoderou-se de todos e glorificavam a Deus. Ficaram cheios de medo e diziam: Hoje vimos coisas estranhas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amigos e amigas, eu começo o programa, antes da gente entrar no Evangelho de hoje, eu começo o programa fazendo uma pequena introdução a Santo Ambrósio que foi nascido no ano de 340, portanto no quarto século. Ele, ainda catecúmeno, foi feito bispo, eleito pelo povo como bispo de Milão, no norte da Itália. E é interessante, é curioso, porque quando ele foi eleito bispo, ele era prefeito de Legréria e Emília. Então ele era prefeito, era um jovem, porque ele morreu ainda novo, morreu com 50 e poucos anos, se eu não me engano, e Ambrósio foi feito bispo de Milão. Hoje ele é considerado um doutor da Igreja devido aos seus ensinamentos, sobretudo as suas catequeses. Ambrósio é muito famoso porque foi ele o grande mentor e o grande responsável. Depois da oração de Santa Mônica, Ambrósio foi aquele que foi o grande catequista de Santo Agostinho, um outro bispo e doutor da Igreja. Vocês conhecem a história de Agostinho, que era um pervertido e que, graças às orações de Santa Mônica, sua mãe, por décadas, e aí, graças a esse encontro com Ambrósio, né, Agostinho se converte. Então, Santo Ambrósio é muito famoso e é um grande santo. Eu mesmo tenho aqui um livro que eu trouxe do Brasil, Os Sacramentos e os Mistérios,
que é uma coletânea de catequeses de Santo Ambrósio, de homilias sobre os sacramentos da iniciação cristã, sobre os símbolos dos sacramentos da iniciação cristã. E é muito interessante porque tive a graça, quando estive em Milão, na catedral, na belíssima Duomo de Milão, eles encontraram agora umas escavações na entrada assim, da igreja, no subsolo, e essas escavações são lá do século IV, justamente quando Ambrósio era ainda bispo de Milão, e eram as escavações do antigo batistério, onde Santo Ambrósio, como bispo, batizava os catecúmenos na noite do Sábado Santo, na noite santa da Páscoa, na vigília pascal. Então é muito interessante, porque era aquele batistério num formato de octógono, que os catecúmenos desciam, eram batizados, e o bispo esperava do outro lado, eles saindo do banho batismal para receber a unção do crisma. Então é muito bom quando a gente olha para a história da igreja e a gente vê esses homens que lá no início, lá nos primeiros séculos, após tempo de muita perseguição, eles conseguiram ir formando o cristianismo e ir justamente preservando esta fé, a liturgia, os sacramentos que nós recebemos do Senhor. Então Santo Ambrósio tem este grande papel, um grande catequista, por isso é feito doutor da igreja, um bispo e doutor da igreja, graças aos seus ensinamentos tão preciosos, sobretudo sobre os sacramentos, e a sua inspiração em Santo Agostinho, para que Agostinho se tornasse o grande homem de Deus que foi, depois de tanto tempo afastado do Senhor. Santo Agostinho cita Ambrósio, inclusive, no seu livro Nas Confissões. Então, é um homem, um santo muito singular e muito importante na história da igreja, Santo Ambrósio, a quem nós pedimos a sua intercessão. Mas muito bem, então é neste contexto que nós celebramos Santo Ambrósio, mas justamente nesse contexto de Advento. Estamos iniciando a segunda semana do tempo do Advento. E vocês reparem, meus irmãos e irmãs, que a liturgia, durante essas primeiras semanas do Advento, ela nos traz, durante a semana, textos dos milagres de Jesus. Eu confesso para vocês que anos atrás, quando eu ainda não tinha muito essa consciência do tempo litúrgico como tal, e eu olhava e falava, mas o tempo do Advento, um tempo de espera, de preparação, para as duas vindas de Cristo, para o Natal e para a vinda escatológica, por que a liturgia coloca? Talvez vocês também pensem isso. Por que a liturgia da igreja nos coloca, durante esse tempo, os milagres de Jesus? Aparentemente, o que tem a ver com esta espera pelo Senhor? A gente vê relatos de seus milagres. Eu disse na sexta-feira, e eu digo hoje de novo, que nós precisamos olhar para os milagres de Jesus com os olhos corretos, com o filtro correto, digamos assim. Porque qual o papel dos milagres? Para que Jesus fazia os milagres? Justamente para manifestar que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o enviado do Pai e que justamente Ele é o Salvador. Então, os milagres de Jesus, meus irmãos, são pequenas gotas que vão nos antecipando, são prefigurações do mistério da salvação. Os milagres de Jesus são, portanto, imagens do mistério da salvação e da salvação que Ele vem nos trazer. Então nós precisamos olhar o milagre, não no milagre em si. Olha, Jesus curou um paralítico, Jesus curou um cego, Jesus curou um leproso. Não, nós não podemos olhar o milagre neste sentido. Nós precisamos olhar o milagre para além do milagre. Nós precisamos olhar o milagre como um sinal. Qual é
o sinal que aquele milagre revela. Os milagres então vão nos revelando a misericórdia de Deus, a sua compaixão pelas pessoas e o poder que Jesus recebe do Pai para agir na pessoa do Pai, para justamente implantar o reino de Deus, para justamente nos salvar. Então os milagres vão nos mostrando, são pequenas amostras daquilo que Jesus vem nos garantir pelo mistério da sua vida, da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. E o texto de hoje deixa isso muito claro, porque logo no versículo 17 diz que vindo todos os povoados da Galiléia e da Judéia, e ele tinha um poder do Senhor para operar curas. Então, ou seja, um poder que vem de Deus. Isto já nos mostra, São Lucas escreve isso justamente para nos introduzir no espírito do milagre. Jesus tem um poder que vem de Deus. É isto que o milagre quer mostrar, que Jesus é o enviado de Deus, que Jesus é o Filho de Deus, ele tem o mesmo poder de Deus. Por isso, quando a gente pede um milagre por um milagre, quando a gente reza, como vocês colocam, tantas intenções, pedindo por cura, pedindo por libertação, pedindo por conversão. Veja, é lógico, a gente quer aquela cura física porque a gente ama a pessoa, porque a gente não quer que a pessoa morra, porque a gente quer que a pessoa continue viva mais um tempo conosco, no nosso meio. Mas, o grande milagre que o Senhor pode dar é a graça da salvação. Esta cura que nós pedimos é porque justamente nós confiamos de que o Senhor tem misericórdia, de que o Senhor vem ao nosso encontro porque nos ama. E esta cura que nós pedimos é uma figura de uma cura muito maior que Deus pode promover na nossa vida, que é justamente a nossa conversão, que é justamente a libertação do pecado, a libertação do erro. E para que nós possamos aí, e a pessoa pela qual nós pedimos a cura, para que ela curada possa passar a viver uma nova vida, uma vida mais próxima de Deus, uma vida mais próxima das pessoas. Então é como que nós pedimos a Deus uma outra chance para a pessoa ou para nós mesmos. Né? Nós pedimos ao Senhor que nos dê uma outra chance, uma chance de viver uma vida diferente, uma vida nova, uma vida curada, uma vida liberta. E aí nós acreditamos, então o Senhor pode operar os milagres. Mas Ele opera quando quer, onde quer, conforme aquilo que Ele julga necessário e conforme aquilo, e para manifestar justamente a sua misericórdia, a sua salvação. O Senhor não cura porque a gente merece, porque eu sou melhor, porque eu sou bom, porque eu sou piedoso, porque eu sou justo. Não. O Senhor, Ele olha em primeiro lugar a fé. Reparem que os amigos daquele paralítico, eles tinham fé no Senhor. Eles confiavam que o Senhor poderia curá-lo. E eles vão com a maca. E como não conseguiu entrar na casa, eles sobem, escalam, fazem um buraco no teto e descem a maca. Nós vemos uma atitude de fé, uma atitude de busca pelo Senhor. E é justamente esta a mesma atitude que você e eu precisamos ter quando nós pedimos pelo Senhor e quando nós clamamos para que o Senhor venha, como neste tempo do Advento nós estamos fazendo. É justamente esta atitude de
buscar o Senhor. Às vezes a gente pede para que o Senhor nos cure, para que o Senhor faça isso, para que o Senhor faça aquilo, mas qual a minha atitude diante do Senhor? Eu busco esta aproximação, eu busco me encontrar com o Senhor. Eu me esforço para que eu possa descer a maca, ainda que seja pelo telhado. E como eu posso me aproximar do Senhor nos dias de hoje, quando nós não temos o Senhor fisicamente aqui no nosso meio, mas o temos espiritualmente, o temos na palavra? Então, quando nos aproximamos da palavra de Deus, a leitura, a meditação da palavra, é o momento de nos aproximarmos. A palavra de Deus é que nos revela a sua vontade. A palavra, os sacramentos, a Eucaristia. Vejam, são momentos que nós temos de nos aproximar do Senhor, mas também, e não menos importante, quando nos aproximamos dos irmãos sofredores. Quando agimos com misericórdia, estamos nos aproximando do Senhor. Porque Ele disse que quando atendemos a necessidade dos irmãos, estamos atendendo a necessidade do próprio Senhor e tocando no próprio Senhor. Então, é esta aproximação que nós podemos ter pela palavra, pelos sacramentos, em especial a Eucaristia, a reconciliação, mas também na pessoa dos irmãos. E nós vemos que quando a maca desce, Jesus, o texto diz, vendo-lhes a fé, ele disse, homem, teus pecados estão perdoados. Meus irmãos, a fé é imprescindível. Nós percebemos que justamente a fé é o que move o coração de Deus. Esta fé. Nós falávamos de Santo Agostinho e Santa Mônica, a fé de Mônica, sua mãe, que por décadas rezou, e mesmo quando parecia que não estava sendo atendida, ela estava certamente amolecendo o coração de Deus com a sua fé. Assim também deve ser conosco, esta fé que é capaz de transformar montanhas, esta fé que nos faz aproximar do Senhor. Meus irmãos, o que faz com que nós, no mundo moderno, no mundo cheio de alternativas, cheio de propostas, cheio de tecnologia, cheio de divertimentos, tantas opções que temos hoje no século XXI, na sociedade moderna, o que nos faz ainda hoje deixar tantas opções e buscar o Senhor, e buscar a caminhada nos caminhos do Senhor, ou como João Batista dizia ontem e proclamava ontem, preparai os caminhos do Senhor. O que é que nos faz, o que é que nos move a preparar o caminho do Senhor neste mundo em que vivemos, senão a nossa fé? É a fé. É esta fé que faz com que a gente busque ser mais próximos de Deus, ser mais moldados na graça de Deus. E Jesus, quando vê a fé, o texto diz, vendo-lhes a fé, Jesus diz, os teus pecados estão perdoados. A primeira coisa que Jesus faz com aquele homem é perdoar os pecados. Por quê? Porque naquela cultura do tempo de Jesus, a doença física era encarada como uma punição, um resultado, uma consequência do pecado da pessoa. Então, se a pessoa era um paralítico, provavelmente é porque ela tinha pecado. Veja, então, era uma sociedade que rotulava a pessoa. A pessoa vê ali a pessoa doente, é porque ela pecou, ou alguém pecou, ou os pais pecaram.
Então Jesus, para quebrar este preconceito que havia, ele já vai dizendo: os teus pecados estão perdoados. Se o que te causa esta doença, se o que te causa esta paralisia são os pecados, então tá, eu te perdoo os pecados. Mas vendo-lhes a fé, vendo o coração, porque Jesus, uma outra passagem das Escrituras diz que Jesus conhece o homem por dentro. Jesus não olha cascas. Jesus conhece o ser humano por dentro. Jesus sabe o que é que sai do coração e ele diz que o que torna a pessoa pura ou impura não é o que entra, mas é o que sai. É o que nós somos. Então, o Senhor primeiro perdoa os pecados. Esta era a condição para aquele homem ser liberto. E quem é que tem o poder de perdoar pecados? Só Deus. E é por isso que Jesus causa um grande furdúncio com os fariseus e com os escribas, porque eles diziam: está blasfemando, não é só Deus que tem o poder de perdoar pecados? E Jesus vai conhecendo de novo o coração das pessoas, assim como Jesus conhece a fé do paralítico e daqueles que o levaram até ele. Ele conhece a dureza do coração dos fariseus e dos escribas. Assim como ele conhece a fé de uns, ele conhece a falta de fé e o coração endurecido de outros. E a gente sabe o coração endurecido, o quanto é difícil. Mas a gente sabe que só mesmo o toque do Senhor, a misericórdia do Senhor é que são capazes de converter e de amolecer os corações. Mas a gente sabe pela fé, como Mônica rezou pela conversão de Agostinho, a gente sabe que pela fé o Senhor pode tocar os corações mais endurecidos. Mas Jesus não fica entrando em discussão não com os fariseus. Ao invés de ficar discutindo com eles, Jesus age. Jesus age e vai dizer o que é mais fácil. Dizer os teus pecados estão perdoados ou pega a tua cama, levanta e anda. E é isto que Jesus faz. Porque o mais importante, reparem minha gente, que o mais importante aqui é justamente o perdão dos pecados, porque o pecado liberta daquela doença física na concepção deles. Então, isso para Jesus era o mais importante. Porém, para aqueles que estavam ali vigiando Jesus, aquilo não bastava, porque eram apenas palavras, e a gente sabe que as palavras às vezes se perdem. E como o pecado, o perdão dos pecados a gente não consegue tocar, então nosso Senhor, ele vai fazer algo para mostrar justamente o poder de Deus. Lembre-se que o versículo 17 diz que ele tem o poder de curar, o poder dado por Deus. Então ele vai usar este poder. Mas para quê? Para tocar os corações e para revelar quem de fato ele é. Jesus não se revela apenas por palavras. As palavras, muitas vezes, meus irmãos, elas não bastam. Ele se revela, sobretudo, pelas suas obras, por aquilo que ele faz. E ele faz o bem. Ele perdoa os pecados como uma fonte de cura para aquele homem, como uma fonte de salvação. E ele, com a cura física, ele justamente revela que ele vem da parte de Deus. Meus irmãos, este é o grande ensinamento e é por isso então que este texto... e vejam que no final as pessoas percebem e começam a glorificar a Deus por tudo aquilo. Então vejam, meus irmãos, que por isso este texto é colocado dentro do tempo do Advento, enquanto nós clamamos: vem Senhor Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus, vem nos salvar. Porque este texto nos revela quem de fato é Jesus. Este texto nos revela que quem é que vem para nos salvar, quem é que porta a salvação que vem de Deus? Apenas Jesus.
Ele nos salva perdoando os nossos pecados. Por isso esse tempo de advento é um tempo propício para que nós possamos nos aproximar de novo. E aí o convite, a exortação, se você não se confessa há muito tempo, ou se você não teve oportunidade de se confessar, prepare-se para acolher o Senhor através de uma boa confissão, de um bom exame de consciência, a partir da fé. E o Senhor vendo a fé que está no nosso coração e que a única pessoa que conhece, as únicas pessoas que conhecem a nossa fé, que conhecem o nosso coração por dentro, somos nós mesmos e o próprio Deus. Então o Senhor vendo o nosso coração, então abramos o coração, façamos um exame de consciência bem feito, com calma. E aí busquemos o sacramento da reconciliação, para que possamos então ir preparando-nos para este encontro com o Senhor que vem. Porque Ele vem nos salvar perdoando os nossos pecados. E para que então nós possamos nos aproximar do Senhor, pessoas melhores, pessoas limpas, pessoas agora na condição original criada por Deus, porque quando nós nos confessamos, nós voltamos à condição original dada pelo Criador. E aí então nós podemos pedir ao Senhor, vem Senhor Jesus. Então este texto, meus irmãos, nos enche de esperança, porque nós podemos conhecer que o Senhor pode moldar o nosso ser. Quando Ele perdoa os nossos pecados, Ele vai moldando o nosso ser para que nós possamos ser mais semelhantes a Ele, mais configurados a Ele. Ainda que seja um coração de pedra, o Senhor transforma num coração de carne. Ainda que seja uma paralisia, e seja qual for a paralisia, a paralisia mais grave não é a paralisia do corpo, mas a paralisia mais grave é a paralisia do coração. A paralisia mais grave é a paralisia que atinge, que torna o coração um coração insensível, um coração incapaz de amar, um coração incapaz de perdoar, um coração incapaz de se compadecer pela dor dos nossos irmãos. Neste tempo da pandemia, nós pedimos ao Senhor todos os dias, que o Senhor nos livre deste mal, desta pandemia. E nós sabemos que o Senhor tem poder para isso. Mas talvez a forma que o Senhor esteja usando para que nós nos libertemos e nos livremos desta pandemia é justamente tocar os nossos corações para que nós passemos por este período de provação, de pandemia, mais compassivos, mais misericordiosos, mais unidos ao sofrimento dos nossos irmãos. Porque se o Senhor dar uma cura instantânea para esta pandemia, livrar o mundo instantaneamente dessa pandemia, pode ser que nós não aprendamos nada com ela. Mas o Senhor quer tirar, ainda desses tempos difíceis, lições para cada um de nós. Lições de que nós estamos muito afastados uns dos outros, no sentido do coração. Talvez a gente estava muito próximos uns dos outros, aglomerando-se e tudo mais, mas os nossos corações continuavam muito distantes. E talvez o que o Senhor queira nos mostrar é que justamente nós precisamos, antes de nos aproximar fisicamente e de nos juntar todos, nós precisamos juntar os nossos corações e aproximar os nossos corações, e talvez seja esta grande conversão que o Senhor queira fazer em nós neste tempo de advento, deste ano de 2020. E aí nós fazemos isso ouvindo e colocando em prática as palavras do Batista: preparai o caminho do Senhor. E nos enche de esperança a primeira leitura de hoje, tirada do capítulo 35 de Isaías, quando Isaías vai dizer: alegrem-se o deserto e a terra seca, rejubile-se a estepe
a estepe floresça como o narciso, cubra-se de flores. Sim, rejubile-se com grande júbilo e exulte. Veja, o Senhor, Ele é capaz de transformar a terra seca, a terra deserta, em uma terra com flores, uma terra com beleza, com vida. Cubra-se de flores o deserto. Alegre-se o deserto e a terra seca, porque o Senhor pode ali converter num lindo jardim. E Ele vai dizer, né, ainda com uma conexão com o texto do Evangelho de hoje, eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Dizei aos corações conturbados, sede fortes, não temais. Eis que vosso Deus vem para vingar-vos, trazendo a recompensa divina. Ele vem para vos salvar. Olha que grande notícia o profeta nos traz. Notícia que é realizada no Evangelho que acabamos de ouvir. O Senhor vem para nos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos se desobstruirão. Então o coxo saltará como o servo. E a língua do mudo cantará canções alegres, porque a água jorrará do deserto e rios da estepe. Então vejam, por isso, e aí nós amarramos e concluímos o Evangelho de hoje. Por isso que o Evangelho da cura do paralítico é colocado dentro deste tempo do Advento. Porque esta cura nos mostra e nos revela e nos traz ao coração de que o Senhor vem ao nosso encontro, de que o Senhor transforma todo o deserto, toda a terra seca, em um grande jardim, belo, florido, cheio de vida. Meu irmão e minha irmã, que nós, confiando no Senhor, com aquela fé do paralítico e dos seus amigos, possamos nos aproximar do Senhor e confiar, ainda que a minha e a sua vida possa estar sendo uma terra seca, ainda que o nosso coração seja um coração que é insensível, que não é capaz ainda de se compadecer pelos outros, peçamos a graça do Senhor que nos converta, que nos faça melhores e que Ele possa vir ao nosso encontro para nos dar a sua salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.